Que alegria é termos esse privilégio a cada culto de nos encontrarmos com o propósito de falar com Deus, ouvir a sua voz e permitir que os ensinamentos da Bíblia possam transformar a nossa vida, fazendo com que tomemos decisões para a próxima semana, deixando que Deus guie cada um dos nossos passos. Esse é um privilégio que nós temos de estar aqui fisicamente, mas também tem os nossos amigos que nos acompanham pela internet. São todos muito bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Esse é o momento de abrirmos a Bíblia, de deixar Deus falar, de permitir que Ele diga exatamente em que momento nós estamos vivendo da nossa história e que lições das histórias do passado na Bíblia podem nos encorajar e nos ensinar diante dos desafios que temos na nossa vida no presente. Sem dúvida, vivemos num mundo cheio de crises, ansiamos por encontrar respostas para muitas perguntas e exatamente é a Bíblia quem pode nos oferecer as melhores respostas. Por isso, muito bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Tenha a sua Bíblia em mãos, porque trago a vocês um texto da Bíblia para meditarmos e encontrarmos ali situações que se parecem com a nossa própria vida. E talvez possamos ali ouvir a voz de Deus, da maneira como Ele lidou com as pessoas e como as pessoas responderam. Nós vamos poder entender então qual é a orientação de Deus para a nossa própria vida nessa oportunidade. O texto está em Êxodo capítulo 15. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e significa saída, passagem. É o período em que o povo, que narra a história da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e a sua trajetória pelo deserto. Esse é o livro de Êxodo. E se parece muito com a nossa própria vida, que também fomos libertos da escravidão do pecado ao encontrarmos Jesus como nosso Salvador e ao estarmos trilhando pelo deserto da vida, onde situações inesperadas, onde perigos iminentes estão por todos os lados. Por isso reviver ou relembrar essa história pode nos ajudar a entender também como a nossa caminhada no deserto desta vida pode ser mais segura. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, acompanhem comigo. Na minha tradução diz assim: você que está nos acompanhando pela internet também pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, porque onde você estiver agora, Deus pode alcançar você. A mensagem é para você também. 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou a Deus, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Esse texto longo que nós lemos, ele faz-nos encontrar os ex-escravos hebreus na sua marcha rumo à terra prometida, quando eles desciam a península do Sinai, justamente no momento da história em que eles não podiam mais prosseguir, chegaram no seu limite. Eles somavam, segundo se calcula, cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo homens, mulheres, idosos, crianças, mulheres grávidas, bebês de colo. E eles estavam em apuros, não tinham o que fazer, não haviam encontrado fontes de água, já faziam 3 dias. É muito provável que tenham carregado alguma água no começo da viagem, mas já não existia mais, as provisões haviam acabado. Por outro lado, eles tinham a seu favor o fato de terem assistido às miraculosas manifestações de Deus, lá quando ainda no Egito, que fizeram com que Faraó os libertasse. Faraó havia arrogantemente perguntado: quem é o Senhor? Quem é esse Deus para que eu liberte o seu povo? E Deus respondera com todos aqueles sinais maravilhosos que convenceram Faraó de que deveria se render
ao verdadeiro Deus. Eles tinham assistido isso. Deus, no momento crucial desta mesma história, abriram o mar de juncos, é o mesmo mar vermelho na sua parte mais ao norte, abriu aquele mar para dar passagem em seco ao seu povo, enquanto todos os inimigos do povo de Deus foram sumariamente executados na mesma oportunidade. Isso nos faz pensar que Deus, em tempos de necessidade, na história de Israel, demonstrou que quando a fé era submetida a teste, o povo recebia sinais dos cuidados, ou do cuidado e da proteção de Deus. Há uma ideia principal que se depreende aqui do texto e que nós precisamos guardar conosco esta noite. E a ideia que me ocorre, você pode analisar comigo e ver se concorda com isso, é que obedecer às instruções de Deus é o segredo para ver as crises se transformando em bênçãos. Eu tenho visto muitas pessoas procurando bênçãos. Nós viemos à igreja e por mais que digamos que viemos por alegria para adorar ao Senhor, e fazemos isso também, mas muitas vezes nós viemos porque queremos receber bênçãos especiais de Deus. Não há nenhum problema com isso. Nós viemos à igreja para receber bênçãos de Deus, presentes preciosos, em resposta a necessidades da nossa vida. E especialmente quando frequentamos o culto de quarta-feira, quando há uma oportunidade de verbalizar isso, nós ouvimos muitos desejos, muitas ansiedades de pessoas que querem receber bênçãos de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que obedecer às orientações de Deus é o segredo para ver crises transformadas em bênçãos. Mas que situações foram apresentadas no texto que nós lemos? Porque é muito fácil fazer afirmações, eu acabei de fazer uma. Mas nós sempre quando estudamos a Bíblia temos que fazê-la de forma atentiva. Os americanos chamam de close reading, né? Uma leitura fechada, focada. Nós precisamos então fazer perguntas para ver se estamos na direção certa. Quais são as situações apresentadas nesse texto que sustentam a ideia de que obedecer a Deus transforma a crise em bênçãos? A passagem que lemos demonstra a relação entre obediência e bênçãos quando analisa 3 situações. A primeira delas, a primeira situação é o problema instaurado. O problema que existia. Qual era o problema do povo nesse momento da história? Pode dizer. Qual é o problema? Depois de 3 dias caminhando no deserto e encontraram uma fonte. Qual era o problema? Sim, tinham sede. Mas qual era o problema que impedia de resolver a sede? As águas eram amargas. Esse era o problema. E essa primeira situação nós vamos analisar nesse instante. Deus depende, ou melhor, o homem depende de Deus para resolver suas crises. Compreender isso é o primeiro passo. O homem depende de Deus. E esta lição pode ser obtida nos versos 23 e 24. Vamos ler de novo? 23 diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Os versos 23 e 24 fica demonstrado o fracasso e o desespero do ser humano no seu esforço por resolver por si mesmo, pelas suas habilidades, pelo seu treino, pela sua experiência, os seus dilemas, os seus problemas. Resolver a parte de Deus as suas crises. O contexto sugere 3 angustiosos dias de tentativa de encontrar fontes de águas, mas foram buscas totalmente infrutíferas. O verso 23 diz que chegaram a Mara, a água era amarga, não dava para beber. Se os estudiosos estiverem certos, o local exato dessa fonte é o que hoje é chamado pelos beduínos lá do deserto de Ain Honka. É um lugar onde, a 76 quilômetros a sudoeste de Suez, descendo para o sul, ao longo do Mar Vermelho, mais distante da sua costa, 11 quilômetros. Se você fizer uma visita a esse lugar, deste ponto, dá para enxergar as águas azuis do Mar Vermelho, que é só chamado vermelho por causa das formações de corais avermelhados. A água é azul, azulada como todas as águas. E então você pode ver o mar e pode ver o deserto.
O verso 24 diz que o povo murmurou. Se formos traduzir isso literalmente do hebraico para o português, diz resmungou. Exatamente foi isso que o povo fez. Murmurou contra Moisés, porque sentiu sede. E se você continuar lendo o livro de Êxodo, vai descobrir que a libertação é o tema central e a murmuração é o tema secundário. É o segundo tema deste livro que conta a história da libertação do povo de Deus. Nesse caso, como nos demais, a murmuração se deu por causa da falta de fé nas provisões divinas. A água que carregavam acabou. Os lugares por onde procuraram não revelou-se favorável, não encontraram fontes. Então começou a murmuração. O povo resmungou contra Moisés, a quem Deus apontava como líder. Eram profundamente privilegiados de ter um líder que falava com Deus, mas as dificuldades prontamente os induziram a impugnar o servo de Deus, a rejeitá-lo como líder, porque não podiam suportar a frustração daquele momento. O povo resmungou contra Deus também, implicitamente, que elegera Moisés como seu representante. O povo achava-se em profunda degradação moral por causa e mental, devido à sua longa e opressiva vassalagem lá entre os egípcios. Por isso não tinham firmeza de caráter, não conseguiam perceber o que Deus os estava conduzindo e não viam, apesar dos grandes eventos que tinham acontecido naquela mesma semana, não conseguiam ver. O livro Patriarcas e Profetas, da escritora americana Ellen White, cremos inspirada por Deus. Esse texto diz, na página 297, Deus quer que seu povo nestes dias reveja com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para a Canaã celestial. Entenderam por que estamos falando disso essa noite? Repito, Deus quer que seu povo nestes dias, nos nossos dias, reveja com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o povo de Deus no passado, como treinamento, como preparo para a nossa caminhada e chegada na Canaã celestial. Se você já foi ao deserto ou já viu em algum documentário, você já deve ter percebido que os desertos abrigam populações muito rarefeitas. Muito pouca gente pode viver no deserto. O deserto não pode sustentar muita gente. Assim, poderia-se dizer metaforicamente, uma figura de linguagem, que os desertos representam escassez e aridez espiritual, assim como é o nosso mundo, um deserto. Um lugar onde não há água que satisfaça plenamente e a todas as pessoas. Pois as fontes são amargas aqui nesse mundo pela presença do pecado em todas as suas formas, em todas as suas manifestações. Sem dúvida, esta afirmação nos remete então à segunda situação que vamos analisar hoje. Relembrando, a primeira situação que nós analisamos era o problema. Qual era o problema? As águas amargas. E a segunda situação que analisaremos é a solução para esse problema, que são as águas doces. E que lemos no texto também. E eu vou fazer uma afirmação e juntos nós vamos ler o texto para ver se a minha afirmação se sustenta. Quando obedecemos às orientações de Deus, podemos esperar pelo milagre. Onde podemos provar isso? Volte aos versos 25 e 26. O que é que eles dizem? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Isso não era muito comum, não era muito lógico. Assim como muitas coisas que Deus nos pede. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. O verso 26, e disse, se ouvirdes atentos a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Tendo obedecido, quando Moisés fez exatamente o que Deus mostrou-lhe o que deveria fazer, Deus então comunicou uma ordenança e provou o povo.
A palavra mostrou, que aparece aí na sua Bíblia, ela é exatamente da raiz de onde se deriva a palavra Torá, a lei para os judeus. Então bem poderia ser traduzido por instrução. Aqui, nesse texto, o conhecimento de um meio de bênção e salvação é chamado Torá. Uma árvore amarga fez tornar-se doce as águas amargas, mediante uma instrução divina em resposta à obediência. Há evidências de que no Peru, aqui na América do Sul, existe uma árvore com propriedades assim, de tornar águas salobras em águas potáveis. Mas eu tenho certeza que os viajantes da península do Sinai nunca poderiam saber disso. Comentaristas medievais e os seus discípulos de hoje, eles relacionam alguma tipologia aqui e nos mostra alguma coisa referente à nossa vida. Mas antes de falar disso, eu quero insistir no ponto que diz que Deus lhes deu estatutos e ordenanças para assegurar-lhes de que se obedecessem estritamente às orientações, à Torá, então a bênção estaria garantida. Deus os livraria de todo mal, não apenas lhes daria água, assim como Ele havia adoçado a água, também resolveria os outros problemas de quem vive no deserto e que passaria bastante tempo por lá. O texto diz que ali Deus os provou. Deus nos põe à prova, não só por meio de aflições, mas também por meio de bênçãos. E eu tenho percebido ao longo da minha vida, que para muita gente tem sido mais fácil suportar as provações que vêm em forma de dificuldades do que permanecer fiel nas provações que vêm em forma de bênçãos. Compreenderam? E talvez isso explique porque Deus tantas vezes tem que lançar mão, de forma pedagógica, de lições duras, permitir que elas aconteçam na nossa vida, porque nos ama profundamente e nos quer ver no céu. E para muitos de nós, muitas vezes, isso fica mais garantido com provações de lutas, de perdas, do que de bênçãos e de ganhos. Deus é Pai, e assim como você que é pai, que gosta de dar boas coisas para os seus filhos, Ele também quer dar boas dádivas a todos aqueles que o servem. Mas para nos salvar, Ele permite que algumas provações sejam do tipo lutas, aflições. Estas bênçãos que vêm, seja por um lado ou outro, implicam em se manter obedientes depois de recebê-la. Apesar de livres da escravidão, é necessário que se permaneça fiel aos estatutos e às ordenanças recebidas. Muitas vezes, somos libertos por Deus, perdoados por Deus, restituídos na nossa saúde por Deus, mas nos esquecemos de que precisamos permanecer na bênção. Veja, as águas de Mara ficavam bem no caminho por onde o Senhor estava conduzindo o povo de Israel, e elas representavam as provações que o povo de Deus precisa enfrentar. Como eu já disse, provações essas que são didáticas e não punitivas. A árvore simboliza a cruz, que se tornou doce para Cristo, como uma expressão da vontade do Pai. Quando aceitamos as nossas maras, as nossas provações, com a atitude de que aquela que Cristo teve, nós lançamos a árvore em nossas vidas. Como diz em Romanos capítulo 3, versículo 4, para nos lembrar de que na vida cristã existem momentos. Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, nos ajudam a compreender a essência da salvação. Romanos 5, 3 e 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, o que diz aí na sua Bíblia? Paciência, perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Entendeu por que você está passando pelo que você está passando agora? Entendeu por que Deus de amor permite que algumas lutas cheguem até e batam a nossa porta? Você compreende por que às vezes se sente preso
num longo cerco, num demorado cerco de enfermidade e não consegue compreender por quê. Sabe por que algumas coisas não dão tão certo? Sabem, algumas joias, algumas conquistas na vida espiritual só acontecem quando a joia é lançada no fogo. E tudo que não presta, tudo que não tem valor, tudo que não tem essência, desaparece para permanecer somente aquilo que importa. Então louve a Deus. E é por isso que uma das bem-aventuranças diz: bem-aventurado quando forem perseguidos, injustiçados, e mentindo as pessoas fizerem todo mal contra vós, porque desta forma o grande é o galardão que Deus está preparando. Temos que saber que viver nessa terra, nesse mundo, nesse lado de cá do universo, onde o pecado modificou o plano original de Deus, estamos sujeitos a dores, a desencantos, a dores de cabeça, a tristezas, a traições, a frustrações. Imaginar uma vida sem estas coisas não é apenas ilusão, é também muito perigoso, porque nos afasta do programa de Deus. Nós precisamos entender que nunca estaremos sozinhos ao passar pelo vale, mesmo da sombra e o da morte, mas que vamos passar por eles. Temos que ter essa consciência. E se a sua vida não tem nenhum problema, se você não está passando por nenhuma dificuldade, e isso que eu estou fazendo não faz muito sentido para você, não tenha pressa. Fique tranquilo, porque elas virão. A realidade da existência humana é essa. Nós vamos passar por lutas. E quando passar, não se desespere, não duvide do seu batismo, não julgue que foi errada a sua decisão, não julgue nada disso. Faz parte do processo de transformação e de preparação, é a passagem pelo deserto. E como me disse alguém outro dia, alguns inocentes também sofrem. São as balas perdidas do grande conflito. Balas perdidas atingem pessoas que não estão na briga. Balas perdidas atingem pessoas que não têm nada a ver com aquilo que está acontecendo lá. Assim como muitas pessoas são atingidas por dificuldades nessa terra. E às vezes não conseguem compreender por que elas acontecem. Fazer parte desse grande movimento de salvação, que está sendo resgatado da terra para morar no céu por toda a eternidade, implica em saber que vamos passar por lutas e dificuldades. Mas não precisamos passar sozinhos. Quando lançarmos a árvore em nossa vida, a cruz de Cristo, seja o nosso modelo, a nossa motivação, então tudo vai ser diferente. Agora, quando não obedecemos e rejeitamos a árvore curadora, nós perdemos a bênção de ver a amargura tornando-se doce. Assim como as águas de Mara se tornaram doces e mataram a sede do povo, vidas amarguradas também podem experimentar o milagre se houver a disposição para a obediência irrestrita às orientações de Deus. E o resultado desta escolha é o que nós analisaremos agora na terceira situação, que é o resultado. Nós vimos primeiro o problema, as águas amargas, depois a solução, que foram as águas doces. E agora qual será o resultado disso? A terceira e última situação. Eu vou de novo fazer uma afirmação, e nós vamos recorrer ao texto para ver se ela se sustenta. Eu digo que a bênção aos que obedecem é sempre maior do que a crise que ele passou. Sempre sobra para repartir. Será que o texto fala disso? O verso 27. Voltemos, portanto, a Êxodo capítulo 15, verso 27. E lá nós vamos encontrar o texto que diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. O texto 27 nos informa que após o milagre das águas amargas, o povo de Deus pôde então finalmente seguir o seu caminho, porque já a sede tinha passado. E em seguida chegaram a Elim, que em hebraico quer dizer exatamente árvores. Os estudiosos identificam esse lugar como o vale exuberante Wadi Garandel. Fica mais 11 quilômetros ao sul de Mara, na direção do Sinai. Os israelitas encontraram não apenas uma fonte, encontraram um aprazível oásis com 70 palmeiras e com tantas fontes quantas eram as tribos de Israel. Uma fonte em Mara tinha sido motivo de festa, de alegria. Agora eles tinham 12 fontes de água doce. E ali Israel estabeleceu o seu primeiro acampamento na sua jornada, que durou 30 dias. Ficaram um mês parados naquele lugar de tantas bênçãos, de tanta alegria, de tanta fartura, que descedentava o povo e garantia a vida. Eu estou seguro de que nós não compreendemos muito bem a importância da água, porque em nosso país a água é abundante.
Quando você anda pelo deserto, você nota que esse bem precioso, ele é muito valorizado e disputado. Você vê pessoas que fariam muito esforço para conseguir um pouco de água. E talvez por isso a história do povo de Israel simbolize melhor a nossa vida na luta aqui no deserto da vida, onde a sede é real, onde o sofrimento é real, onde as perdas são reais e que precisamos da água da vida, que Jesus ensinou lá em João capítulo 4, versículo 14, a verdade da bênção abundante no seu diálogo com a mulher samaritana. Vocês se lembram da história? Se você não se lembra, abra aí em João 4,14 e acompanhe comigo. Nós quase podemos ouvir Jesus nesse texto dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Os que recebem a bênção não devem considerar como já tendo chegado no final do deserto, no final da jornada. Já foram salvos, sim. Já foram perdoados, sim. Já foram restaurados e promovidos. Já tem um novo nome, sim. Mas não terminou a jornada ainda. Há muitas pessoas que estão pelo caminho. E esse caminho que nós estamos fazendo é a caminho de algo muito melhor. Não é o que nós já alcançamos. Não devemos nos satisfazer a ponto de nos conformar, de nos paralisar. Nós temos que continuar lutando. Nós já estamos melhor preparados quando recebemos a água viva para exercer uma influência de bênção a outros viajantes que estão pelo caminho. O que foi que aprendemos hoje? O que relembramos hoje na palavra de Deus? No caminho da terra prometida, pouco depois do grande livramento dos israelitas do cativeiro egípcio, o povo de Deus enfrentou mais um grande desafio. Sem água e sem fé, murmurou contra Deus. Moisés clamou a Deus e o Senhor disse o que fazer. A obediência irrestrita às orientações divinas foi o fator determinante para a bênção chegar. Deus agiu e a bênção foi abundante. A experiência do povo de Deus proveu então lições preciosas para nós neste tempo, enquanto rumamos pelo deserto desta vida, mas em direção à terra prometida, a verdadeira terra prometida. Nós não podemos resolver as nossas crises com as nossas próprias forças. A murmuração nunca foi e nunca será a saída para resolver crises. A obediência é a resposta que demonstra que cremos que Deus vai agir. E aprendemos também que ao recebermos as bênçãos, temos o compromisso de nos converter em fontes de bênçãos para outros viajantes do deserto da vida. Eu receio que todos nós, nessa noite que viemos aqui, precisamos crescer na experiência da obediência irrestrita antes de clamar por bênçãos. Você consegue se lembrar de algum ponto da sua vida cristã onde a obediência ainda não está acontecendo? Existe alguém entre nós que sente que precisa da ajuda de Deus para sair hoje daqui um servo bom e fiel, confiando nas providências de Deus? Eu gostaria de orar por você. Mas nesse momento, quando a mensagem estiver sendo cantada, tente ouvir o que Deus quer dizer para você, o que Ele está falando. Em algum momento da canção, fique de pé para orar comigo. A oração final de consagração, pedindo que Deus realize o que está sendo cantado e o que nós lemos na Bíblia, na nossa vida nessa semana, transformando a nossa vida em uma experiência feliz, uma experiência de vitória, não apenas para nós mesmos, mas que possa ser uma bênção para aqueles que estão junto de nós. Nós vamos ouvir então o quarteto que canta, o conjunto que canta, e quando você ouvir que Deus está chamando você para um compromisso, fique em pé também para orar comigo.
nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carregam pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra, Me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites, pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, isso é amor. desceu até o abismo pra me achar e me levar De volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque se importou em vir nos buscar, mesmo quando nós nos afastamos tanto e pelo pecado, Senhor, nos colocamos distante do Senhor. Muito obrigado pela solução que a Tua palavra aponta, de obedecermos a Tua voz, seguirmos as Tuas orientações, a fim de que sejamos abençoados. Certamente nessa noite, Senhor, algumas pessoas vieram aqui e estão angustiadas por lutas difíceis, por problemas insolúveis, aparentemente sem solução. Mas o Senhor pode tomar tudo isso nas Tuas mãos e através das orientações
que nos deu, através do Espírito Santo, ajudar-nos a encontrar o caminho. Mas ajude, Senhor, a obedecermos antes de esperar a bênção. De termos a fé, Senhor, para continuar caminhando pelo deserto, mesmo que ainda não consigamos enxergar o oásis ou o destino. Que o Senhor use cada um dos instrumentos poderosos que o Senhor envia cada semana, o Espírito Santo e os teus anjos, para cuidar de nós ao longo da jornada da semana, para que não apenas sejamos abençoados, mas sejamos fontes que jorrem vida e salvação para todos que estão ao nosso redor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que tornou isso tudo possível. Nós te agradecemos e pedimos as bênçãos em nome de Jesus. Amém.